Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores deste queridilson canal no YouTube, tá bom? Queridilson canal no YouTube, em que, tá, eu falo sobre a política do mundo, comento algumas notícias, falo um pouco sobre esse mundão adoidado que está aí, este mundo louquito que anda por aí, tá bom? Este mundo very crazy, muito louco. Eu espero que você goste deste canal, dê o like, se inscreva, compartilhe, tá bom? Deixa eu conversar um pouco, uns 20 minutos. Dessa vez é só por imagem, porque eu estou sem tempo para gravar. É mais cômodo gravar só o áudio para postar, e eu consigo postar com mais frequência assim do que aparecendo, que daí aparecendo tem toda uma infraestrutura, uma logística que eu não estou tendo muito tempo para fazer, mas eu estou tendo tempo para gravar estes áudios que eu estou falando agora. Então, do assunto que nós iremos comentar hoje, eu fiquei muito indeciso se eu comentava sobre o porquê que, na minha visão, o Brasil ele não está dando certo. Ele não é um projeto de país que tem dado certo. Ou algo que está em on topic, ou que está em voga, algo que está viralizando aí, é a questão do Felca e de todas as discussões em torno disso, né? Então, por exemplo, o que a gente tem no vídeo do Felca ali é uma denúncia séria sobre um processo de adultização, um processo, como ele fala, não sei se ele que inventou a palavra, mas enfim, um processo de sexualização, principalmente de criança, e que assim, qualquer pessoa que tenha um mínimo de consciência crítica, né, saiba que tem um mínimo de pensamento crítico, olha para aquilo e diz, ok, isso de fato existe. E ele pegou o exemplo do Ítalo Santos, e que tem que ser preso, é um filho de uma puta, o Ítalo Santos. E beleza, até aí, ah, essa é uma questão um pouco assim, não é tanta discussão que eu quero trazer, tá? Minha discussão é sobre as repercussões políticas por trás do vídeo do Felca, da postagem do Felca. E a minha reflexão é a seguinte, porque a partir disso se mostrou-se também de uma forma que quem defende, por exemplo, a regulamentação das redes sociais não conseguia argumentar, contra-argumentar. Porque um dos argumentos a favor da regulamentação das redes sociais era que retirasse esse tipo de conteúdo ou não divulgasse esse tipo de conteúdo. E assim, eu mesmo já escrevi um artigo sobre essa questão da liberdade de expressão. É um assunto que eu falo bastante no meu outro podcast, a Lady Murphy. É um assunto frequente, é um assunto que eu falo muito aqui. E eu acho que dá pra gente conversar bastante e refletir um pouco sobre várias questões aqui, como um todo. Falar um pouco de STF, falar um pouco de tudo. Mas o foco maior é o vídeo do Felca, que é a questão da pele das fake news. Porque, assim, o debate sobre liberdade de expressão no Brasil, ele ficou totalmente despolitizado, totalmente raso. Quem contribuiu muito para isso foi o Monark, que não entende do que defende. Enfim, acontece que nós temos hoje casos de fake news e a gente quer saber como que vai controlar isso. A minha questão principal não é nem tanto. Eu acho assim. Eu acho um pouco engraçado, tá? Esses grandes veículos de comunicação que falam muito de fake news e falam que o Estado tem que atuar de uma maneira para combater as fake news. Mas assim, essas mesmas empresas estão passando astrologia, sabe? Então fica uma coisa muito incoerente. Ao mesmo tempo, de fato, faz necessária a parada. Eu acho que o alcance, o que deveria se ter, não era nem assim. O que deveria se procurar era aumentar o alcance de conteúdos de ciência, aumentar o alcance de conteúdos educativos, aumentar o alcance, digamos assim, da verdade. Porque a verdade ela existe, querendo ou não. Ela não é absoluta, mas ela existe. Ela é objetiva, tá? Então, do que necessariamente sair cortando. Porque isso não faz muito efeito muitas vezes. O que eu acho também é que, por exemplo, e que de certa forma isso é importante dizer, a Pedras Fake News tenta fazer isso. Só que o problema é, a Pedras Fake News, o que ela faz? Uma parte das empresas dão dinheiro para veículos de comunicação que eles consideram bons. A questão é, primeiro que isso reforça só a monopolização da mídia, isso não resolve o problema, isso reforça outro problema, tá?
E segundo, que não tem muitos critérios em relação a isso. E terceiro, que quais são os critérios que a gente vai usar para definir fake news. Os critérios, eles de certa forma são objetivos. É a ciência, aquilo que se destoa da ciência, muitas vezes se torna fictício. A questão é, aí a gente poderia estar implicando em questões de liberdade religiosa, por exemplo. Então é uma questão muito mais complexa do que a gente acha. Essa discussão sobre regulamentação das fake news. E que o Felca, ele acabou levantando esse debate que de fato tem que ser feito, pegando num ponto que esse sim, e eu, de novo, eu escrevi sobre isso, e que nesse ponto a PL das fake news estava correta. A PL das fake news está correta em querer proibir o acesso à sexualização de crianças e adolescentes. Mas agora há um erro de quem defende a PL das fake news por não entender que, primeiro, essa PL ela reforça o monopólio da mídia, justamente por esse dinheiro que vai para determinados veículos de comunicação específico e que não se mostrou-se grandes critérios quais seriam esses veículos de comunicação, e que, em segundo lugar, ainda as plataformas, se eu não me engano, teriam a responsabilidade de tirar determinadas fake news. Mas quais fake news? O que seria uma fake news? Entende? A lei não especifica isso. E fica à mercê das empresas privadas decidirem o que vai ser tirado ou não. A PL das fake news dá esse direito. E não o bastante, a gente pode ver um exemplo como o da PL das fake news, do exemplo agora que aconteceu com o Jones Manuel. O Jones Manuel perdeu a conta dele do nada. E ele só ganhou voz depois disso, inclusive. Entendi. E aquilo que aconteceu foi censura. Ele simplesmente perdeu as contas do nada, assim, sabe? Então esse tipo de situação é pra gente entender. Por que eu tô citando tantos contrapontos, tantas questões que às vezes a gente se perde aqui? Pra gente entender que essa discussão é mais complexa do que a gente acha. E essa discussão ela é feita de maneira totalmente rasa hoje pelas pessoas. Porque hoje as pessoas elas defendem ou um modelo como os Estados Unidos, que ao meu ver eu tenho uma certa simpatia, ou um modelo como a China ou a Rússia, que são ditaduras. Os Estados Unidos, se continuar com o Trump, vai andar pro caminho de uma ditadura. Mas eu espero que não. E aí, enfim, o que eu estava falando é dessa noção que a gente tem que ter de todas as nuances que a perda das fake news tem. Agora, a minha questão principal. Agora, o Juca, o que você defende ao final? O que eu acredito, como eu disse, é que os conteúdos de ciência, de educação, os conteúdos da imprensa devem ser mais incentivados, tanto por setor privado e estatal, e por qualquer que seja outro tipo de instituição, a terem mais alcance. Em compensação, tá, mas isso sem reforçar o monopólio da mídia, porque assim, como que vai fazer isso de forma estatal? Ela não tem que acontecer de forma arbitrária, sabe? Ela pode acontecer no âmbito municipal. O município dá um dinheiro para determinado veículo. E assim desta maneira, é isso que eu quero dizer. Mas também eu acho que principalmente por parte das Big Techs, o que as Big Techs têm que fazer é, primeiro, é deixar o algoritmo open source, isso é outra questão importante, mas também de, ao invés de cortar o conteúdo, tá? Porque muitas vezes, porque é muito difícil cortar um conteúdo, é imprevisível, entende? E isso é um poder muito grande para IA. Mas agora, a IA olhar para determinado conteúdo e dizer, isso aqui nós iremos limitar o alcance. Por exemplo, nós temos vídeos hoje no TikTok em que se tem palavrão, se tira o alcance. E não tá errado nesse sentido dessa ferramenta. Essa ferramenta que eu tô querendo dizer, inteligência artificial consegue reconhecer. E esse tipo de ferramenta pode ser usado. E aí é que entra, e entende o que eu quero dizer é que eu não, obviamente não sou técnico em IA, inteligência artificial, para entrar nessas questões técnicas. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem que haver a parte em que se há um aumento do acesso à verdade e também uma diminuição do acesso a fake news e a mentiras. E isso é muito difícil, e eu acho que o ideal é justamente que o Estado não esteja o tempo todo vigiando o que está sendo discutido ou não. Aí, mas essa IA
ela é privada, aí entra outra questão também que eu acho que é importante, que para mim, os algoritmos de inteligência artificial de redes sociais deveriam ser estatais. Isso é algo importante. Para mim, ao meu ver, deveriam ser estatais. Não vejo problema em ter o Facebook, eu vejo problema na maneira como o Facebook divulga isso, sem ser open source e sem ser do Estado. Entende? Então, uma série de questões. Que nem eu falei, são muitas nuances que a gente está discutindo aqui. Então, essa é toda a discussão. Então, e outra questão também é que, por exemplo, quando nós estamos falando de candidatos políticos, e políticos, candidatos da política, aí eu não vejo problema em determinado candidato receber uma multa por fake news, porque ele tem uma responsabilidade ali. É diferente. Agora, em imprensa, quando faz fake news, eu acho que a sociedade tem que ver isso. Entende? A sociedade tem que ver isso. Então, dessa mesma maneira, a sociedade tem que ver isso. E esse veículo, essa ferramenta que eu falei de tecnologia que expande o acesso a determinado conhecimento ou não, tem que ser usada. E, de novo, essa ferramenta ela não serve para cortar nenhum tipo, é para expandir ou diminuir o acesso. Eu acho que essa maneira a gente devia estar discutindo as fake news. E não, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Porque a partir do momento que tu cria um estado de vigilância, tu tá criando uma situação e tá deixando com que o Estado tenha um poder muito grande nas mãos dele para poder dizer o que é verdade ou mentira. Entende? Agora, com uma ferramenta dessa que eu citei agora, que, por exemplo, consiga identificar o que vai ganhar mais alcance ou não, é algo mais reversível, entende? Do que simplesmente cortar de maneira arbitrária. Entende? Então, essa é a minha questão. E aí que vem toda a questão do Felca, porque o vídeo dele levantou um ponto interessante. Isso não quer dizer também essa questão da liberdade de expressão, e porque aqui a gente está discutindo o âmbito das fake news. E aí existem outras discussões, assim, sobre liberdade de expressão como um todo, de outros setores também da liberdade de expressão, de outros temas que envolvem a liberdade de expressão. As fake news é o principal deles, que acabou-se que o vídeo sobre a adultização do Felca, com razão, abordou e trouxe em relevância, de novo, o tema da perda das fake news. Que eu fui contrário e ainda sou. Mas no ponto de que a perda das fake news é contrário, acesso à pedofilia e a tipos de violência cruéis, eu nunca discordei, tá? E não é que não, de novo, a gente tem que discutir as coisas de maneira séria, discutindo ponto a ponto. E agora, em relação a outros temas como a liberdade de expressão, como um todo, que a gente pode discutir aqui também, questões como calúnia, difamação, injúria, por exemplo. Injúria eu não acho que é um crime, que deveria ser crime. Injúria é o quê? Injúria é o ofender alguém. A ofensa não deveria ser crime do Estado. Agora, a calúnia é eu fazer a calúnia é te imputar um crime que você não cometeu. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. E ainda mais. E aí sim, eu acho que deveria haver uma pena de multa. E aí isso é outra questão que eu acho importante também dizer. Pra mim, todos os crimes envolvendo liberdade de expressão que a gente tem hoje na lei, o único que deve envolver a cadeia, a prisão, tá? São os casos de violência, de ameaça de morte, de incitação à violência, ou de, como por exemplo, de nazismo, fascismo. E que ainda assim, eu acho que nesses casos, o ideal é com que essa pessoa perca os direitos políticos, tá? Essa pessoa perde os direitos políticos de votar, por exemplo, de se candidatar, o que quer que seja, e vai por, digamos assim, para algum lugar para se reeducar. Entende? E a partir daí, a partir deste momento, aos poucos volta-se a sociedade. É dessa maneira que eu acho que deveria ser tratadas as pessoas extremistas, as pessoas que são fascistas, nazistas, declarados pela lei. Então, nesses casos, eu realmente acho que a punição deve ser mais severa. Como eu falei, que daí envolve mais cadeia. Nos casos de calúnia, difamação, fake news, eu nem acho que tem que haver uma punição exatamente, a não ser que esteja envolvidos nesses casos como de calúnia, difamação ou violência. Fake news eu acho que dá para combater de outras maneiras mais inteligentes. Ou a questão
dessas de calúnia, difamação, como eu falei, daí sim, estou sendo repetitivo aqui, mas daí sim, devem ser apenas multas, enfim, e que devem ser avaliadas pelo juiz, logicamente. É interessante isso porque, basicamente, estou querendo trazer aqui as discussões, estou querendo trazer as coisas de uma maneira um pouco mais profunda do que simplesmente feitas de qualquer jeito. Há discussão sobre, também sobre a liberdade de expressão restrita. Eu acho uma ideia interessante, nunca neguei isso. É o modelo americano, né? O modelo da primeira emenda. Eu acho interessante e prefiro a primeira emenda do que talvez uma situação que nós estamos hoje no Brasil, que é muito confusa. Nós não vivemos numa ditadura, não vivemos, vivemos numa democracia. Mas vivemos numa situação em que a liberdade de expressão, o direito à liberdade de expressão é muito confuso, tá? Porque ambos os lados, tanto direita, tanto esquerda, constantemente atacam ela, entende? E inclusive nos Estados Unidos se há o ataque constante à primeira emenda por parte de republicanos e democratas. Hoje é por parte muito mais severo dos republicanos do Trump. Enfim, voltando. Isso não quer dizer que eu apoio a primeira emenda. Isso quer dizer só que eu reconheço as qualidades dela. Assim como eu acho muito desonesto, por exemplo, alguém que fala que acusa alguém de nazista quando alguém diz que defende a primeira emenda. Eu acho desonesto intelectualmente. Quando acusam o Glenn Greenwald, que é um jornalista renomado no mundo inteiro, de nazista, sendo que ele era casado com um homem negro, gay, tem filhos, é de família judia, simplesmente porque ele defende um direito como a da liberdade de expressão, mesmo que restrita, da primeira emenda, que ele sempre defendeu nos Estados Unidos, e acusa de nazista, mesmo tendo sido um dos principais responsáveis por provar que o Sérgio Moro era um criminoso, tendo revelado os casos de autoritarismo, como no do Edward Snowden. É simplesmente ridículo acusar ele de nazista, é desonesto intelectualmente. Então isso que eu quero dizer em relação a toda essa discussão que nós estamos tendo aqui. Enfim, eu acredito que seja isso, que de relevante, que dê para discutir da liberdade de expressão como um todo. É um assunto, de novo, que as pessoas discutem de maneira muito rasa. E eu quis trazer aqui esse assunto porque o vídeo do Felca trouxe de novo a pauta da PL das fake news. E trouxe num ponto em que, de fato, a PL das fake news tem como uma qualidade, que é o ponto de olhar para a questão de sexualização de crianças, de pedofilia, e dizer, não, isso aqui a gente não pode ter em redes sociais. Isso é importante. Essa discussão é importante se ter. Entende? Então, quando a gente fala em regulamentação da mídia, no geral sempre dá merda. E assim, eu tendo a ser contrário. Eu sou contra a regulamentação da mídia. Mas regulamentar é botar uma lei. Agora, qual lei nós queremos? Nós queremos uma lei como a China, como a Rússia, como os Estados Unidos, como a Europa, em que todos eu acho que não têm feito bem, não têm lidado bem com a situação da liberdade de expressão no Brasil e no mundo como um todo. Sim, se nós queremos discutir de maneira séria, então vamos sentar a bunda na cadeira e discutir de maneira séria. E o vídeo do Felco acabou refletindo um pouco nisso. Eu espero que você tenha gostado deste áudio, desta conversa que eu estou tendo agora com vocês. Esse é o primeiro episódio de muitos que eu estou fazendo. Eu pretendo fazer 1 ou 2 por semana para voltar e fazer em áudio, porque, de novo, não estou conseguindo gravar imagem. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter me ouvido. Espero que você me siga no Instagram, tá? Beleza? Muito obrigado. Juca Marcel, até mais e tchau.